Saudações, internet. Neste outro vídeo, eu já quero dar algumas dicas para vocês com relação à apresentação do seu TCC. Tá bom? Isso aqui também serve para apresentação em simpósio, da sua iniciação científica, do seu, de repente, da fração do seu mestrado, do seu doutorado, não importa. Apresentações, eu estou dando dicas que funcionam comigo, tá? Não necessariamente todo mundo tem que seguir as mesmas, tem que fazer os mesmos passos, e vocês também podem inovar, vocês podem criar dicas novas, tá bom? Eu só estou dando aqui uma geral, uma coisa que funciona para mim. Então, primeiro, você precisa ter o trabalho pronto para poder fazer a apresentação. Isso é fundamental. Você não vai conseguir fazer a apresentação sem ter o trabalho pronto. A não ser que você consiga ser um cara muito do improviso e depois tem que pegar essa apresentação e adequar o que você vai escrever. Uma dica: ensaie muitas e muitas e muitas e muitas vezes e cronometre o tempo. Por isso você precisa ter acesso, perguntar ao seu orientador, à sua banca, a quem for o responsável, olhar no edital do evento, quanto tempo você terá para falar. Normalmente é 10 minutos, 15 minutos, no máximo 20 minutos. Então, eu peço para vocês cronometrar sempre assim. Começou a ensaiar, liga o cronômetro, tente falar em 1 minuto menos do que é estipulado. Então, se é 15 minutos, tente falar a sua fala em 14, porque sempre vai passar um pouquinho. E ensaie várias vezes. Professor, eu sou muito tímido, eu também sou. A questão é que você consegue driblar esse tipo de coisa. Eu aprendi ao longo da vida, funciona para mim. Quanto mais você ensaiar, menos sua timidez vai lhe causar problemas. Por quê? Em um determinado momento, você pode ficar ali nervoso, você pode dar uma escorregadinha na fala, mas não vai te atrapalhar. Porque você, na hora de fazer a apresentação, já ensaiou. Então, vai sair meio que automático o que você tem que falar. Mesma coisa se você tiver que fazer uma defesa e tudo mais. O ideal é que você ensaie muitas vezes antes. Crie perguntas. Suscite perguntas na plateia. Olha a dica aqui, hein? Essa nem está no slide. Suscite perguntas na plateia e na banca. Como? Estou apresentando aqui, sei lá, estou falando sobre a reindustrialização do país. Eu estou usando o mesmo tipo de linha de raciocínio para vocês não se perderem. É uma coisa que também está mais na minha cabeça no momento. Então, pessoal, mas assim, tem países que dizem que não são industrializados, mas na verdade são, né? A gente pode até conversar sobre isso depois. Se vocês quiserem, me perguntem depois que eu falo sobre o caso da Austrália, por exemplo. E deixa já esse gancho, tá vendo? Eu já joguei para a plateia uma pergunta de graça, cuja resposta eu já sei, porque eu mesmo lancei a pergunta. Então, você pode fazer isso, é um truque, é uma pequena carta na manga. E é totalmente, honesto. Não é uma coisa que você quer abrir ali. Por exemplo, na Grécia há um debate sobre as causas que levaram à expansão grega do século VIII. Tem várias, né? Depois a gente pode tratar sobre isso. Depois me lembre que eu esmiuço isso aqui. Tá vendo? Mais uma questão que eu joguei para a plateia, para o público, para quem está me assistindo, quem for me fazer perguntas depois, cuja resposta eu já sei, eu já domino. Eu vou poder tratar tranquilamente, sem nenhum tipo de nervosismo. Então, lançar dicas para perguntas à plateia. Olhe para o público, gesticule, ande um pouco, se você tiver espaço para se movimentar. Não precisa também ficar correndo em volta da sala que nem um louco, tipo Guns N' Roses cantando, sabe, o Axel, tá? Não precisa fazer isso. Você pode dar uma andadinha na sala. Se você tiver num púlpito para falar, aí não tem como, mas você pode gesticular, para não parecer que você está muito rígido e nervoso. Não diga nunca na sua vida que você está nervoso. Nunca, nunca. Marca isso na sua cabeça. Porque em 90% das vezes, o público não vai perceber. E quando você falar, ele vai perceber. Vocês estão me entendendo? Não precisa falar. Vai falando como se estivesse normal, natural. Mesmo que você esteja nervoso, mesmo que você tenha escorregado, jamais admita que está nervoso. Porque o público pode não ter percebido. De tanto que você ensaiou, o público nem percebeu que você estava nervoso. Embora você soubesse, você está suando, a mão está tremendo ali, tá, entendeu? Não precisa falar isso para o público, ele não precisa saber. Gesticule e tal, olhe para o público, olhe para diferentes pessoas. De repente você tem, quando é numa sala de aula, seus próprios colegas, né? Então, marca 1 ou 2 ali, 3 para você olhar em cada direção. E é na cara daquele fulano e fulana que você vai olhar, porque já são pessoas confiáveis, que te traz segurança. Não vai olhar para o Satã, para o anticristo, entendeu? Da sala, porque vai te atrapalhar. Na montagem da apresentação, priorize imagens.
e escreva sempre em tópicos resumidos. Então bota uma citação de 15 linhas lá que ninguém vai ler. E se você ler, o pessoal vai cortar os pulsos, vai tentar cortar os pulsos com a caneta Bic. Então, frases. Quer citar? Cita um trecho. É um trecho muito importante, beleza, pode colocar. Mas não faça da sua apresentação em slides uma montoeira de textos. Na minha apresentação aqui eu coloquei bastante coisa escrita, mas é porque eu quero que isso sirva de mapa para vocês. Então, quando vocês olharem aqui na tela, se de repente vocês não querem já ouvir essa apresentação uma vez, vocês não precisam de novo ouvir os 15 minutinhos que eu estou fazendo. Vocês podem de repente ir lá e já colocar de bate-pronto no slide que você quer. Ah, tá, aqui o Felipe falou que é Arial 12, é Times 12. Então pronto, por isso que eu coloquei bastante dado aqui nos slides, tá bom? Sugestão de estrutura. Então, primeiro slide, título, nome da escola, da instituição que você está, pode ser da escola, pode ser da universidade, pode ser do instituto, nome dos alunos, nome de quem fez aquele trabalho que está apresentando, porque depois a banca, a plateia vai querer fazer pergunta para vocês. Nem sempre eles vão lembrar o nome de vocês, tá? Ainda mais se tiver um nome muito esquisito. Então, o nome dos integrantes. Orientadores, é bom saber quem ajudou vocês a fazer aquele trabalho, coloca lá. Série local. Se eu colocar São Paulo, assim, eu já vou saber que é São Paulo capital. E ano. Se vocês tiverem alguma instituição de financiamento, CAPES, FAPESP, CNPq, né? Nós estamos a CAPES, a FAPESP, está tudo assim, muito problema financeiro. Então, se sobreviverem, né, você coloca lá o nome da instituição de financiamento. No caso de TCC do ensino médio, não tem porquê vocês colocarem, precisam receber o financiamento, infelizmente. Mais uma parte da estrutura. Introdução. Igual vocês fizeram no trabalho escrito. Objetivo em tópicos. Lembrem, em tópicos. Sempre de forma resumida. Aí vem objetivos, importante ressaltar os principais. Contextualização e metodologia. Algumas coisas são obrigatórias. Então, esse primeiro slide do título é obrigatório. A introdução é obrigatória. Os objetivos são obrigatórios. Aí vem contextualização e metodologia. De repente vocês podem até colocar isso junto, depende da orientação que vocês tiverem. Depois, vocês podem colocar, apresentar alguns dos dados mais relevantes, por exemplo, trechos de entrevista, tabelas, gráficos, fotografias, vídeos, colagens, alguns dados mais representativos para que o seu público entenda como é que caminhou a sua pesquisa. Em seguida, você analisa esses dados, né, e os resultados obtidos, uma conclusão, e depois você apresenta a bibliografia. A bibliografia vai ficar meio jogada na tela, vai ser difícil de enxergar, não tem problema. É só para você falar, colocar as mais representativas, às vezes não cabe tudo. É só para ter ali, para caso alguém depois fale, Felipe, eu preciso saber qual era o nome daquele autor inteiro que você citou lá, Holloway. Como é que eu escrevo Holloway? É homem ou mulher? Como que é? Daí você fala, não, pera um minutinho aqui que eu abro um slide e já te mostro. Pá, coloca no slide na tela, ó, a pessoa vem até você e copia. Tira uma foto ali da tela do computador, tá ali sua bibliografia. Qual foi a tradução do Homero que você usou? Ah, foi a do Carlos Nunes. Então vem cá, dar uma olhadinha aqui que tá a bibliografia completa. Pá. É para depois. Normalmente é depois que a gente pega isso. Às vezes o pessoal está ali assistindo, já tira o print na hora, já tira uma foto na hora da sua tela de apresentação e resolvido o problema. Mas é para isso que a bibliografia está lá. Essas são linhas gerais, viu, gente? Vocês podem ter outras dicas, outras formas de fazer. Outra coisa que é importante é a forma como você vai apresentar a sua vestimenta. Então, você não vai fazer uma apresentação de TCC, uma apresentação na escola. Lembre-se, o TCC que vocês apresentam no ensino médio é um ensaio, é uma experimentação para que vocês possam depois fazer outros na universidade, não chegarem crus lá. Então, se tiver que vir de uniforme, venham de uniforme, não tem problema. Se for pedido de vocês que venham de forma formal, vocês podem vir de forma formal. Então venham com uma camisa, de preferência não amassada, né? É muito difícil não se amassar quando você vai no ônibus, mas um sapato mais formal, não precisa ser um sapato, pode ser um tênis preto, por exemplo, uma calça jeans, o cabelo ali ajeitado, tal. Não é para vocês virem, sei lá, a lá skatista, com a calça riada, mostrando a cueca, a marca da cueca, é legal, né? Tem uma marca bonita, tal, marca, sei lá, Skywalker, tá? Tem gente que curte. Não façam isso. Boné viradinho para trás, piercing com sininho, sabe, sei lá, você tem um brinco que tem 300 mil coisas assim, adereço. Não.
Ah, mas isso é um ambiente muito radical, muito conservador. Eu sei que é. Não estou falando que é legal, que eu gosto, que eu aprovo. Mas que o ambiente é assim. E, infelizmente, quando você vai dançar tango, você tem que dançar tango. Você não pode dançar funk no lugar do tango, entendeu? E o ambiente da apresentação é do tango. Então, vocês têm que vir a caráter, de acordo com as orientações que lhe forem dadas. Óbvio. Se falarem, venha fantasiado, você vem fantasiado. Mas, via de regra, é um ambiente formal. Então, venham de forma que não assuste aí o público, tá ok? É mais ou menos assim. Eu estou falando isso, eu sei que é chato, mas é que assim, a vida pede. E eles vão tirar nota, eles vão tesourar, eles vão olhar com maus olhos se vocês não fizerem isso. Pode ser que a sociedade mude um dia e você possa vir vestido, sei lá, de Jedi para fazer a apresentação. Pô, legal pra caramba, vou adorar ir de Jedi se for num dia frio, né? Porque a roupa é mó quente. Mas por enquanto é assim que você tem que fazer. A gravata é obrigatória? Não, acho que não necessariamente, mas uma camisa ou uma camiseta mais neutra, não tem nenhum problema. É isso, gente. De apresentação, é isso.